Olá, eu sou a enfermeira Paula Almeida e hoje, em Minutos Papo de Mulher, vamos falar sobre o Outubro Rosa, o mês de chamamento à responsabilidade sobre o autoconhecimento para um diagnóstico precoce de câncer de mama. O que é câncer? Câncer é uma multiplicação anormal de células. Quais são os fatores de risco para que ocorram essas alterações? Em relação ao câncer de mama, ser mulher já é um fator de risco. Apenas 1% da população masculina podem ser afetada. O envelhecimento, o histórico familiar, a reposição hormonal. Quando se fala da menopausa, tem mulheres que têm sintomas tão acentuados que se faz necessária a prescrição de reposição hormonal. Porém, essa prescrição deve ser de uma forma criteriosa e conversada com o seu profissional de saúde. Então, vai fazer uma pesquisa como que se deve fazer essa reposição, porque também a longo prazo ela pode ser um fator de risco. É o uso de anticoncepcionais orais, em combinação do estrogênio com a progesterona, também é um fator de risco. A história reprodutiva. Nós, mulheres modernas, estamos deixando a maternidade mais para frente. Primeiro, nós vamos estudar, ter uma estabilidade financeira, para depois pensar em ter filhos. Então, a maternidade após os 30 anos também é um fator de risco. A amamentação é um fator que protege contra o câncer de mama. Também falamos sobre os fatores comportamentais. Aquela forma onde a gente fala sobre a alimentação não saudável, também é um fator de risco. Vamos falar também sobre a menarca, a primeira menstruação antes dos 12 anos. A menopausa tardia estão entre os fatores de risco que podem comprometer e podem alterar as células para o surgimento do câncer de mama. Quais são os sinais, então, os sintomas que eu devo ficar alerta? Como é que eu sei que está acontecendo alguma coisa? O que eu devo, quando devo procurar ajuda? Por isso que eu falo sobre o autoconhecimento. Se você sabe, conhece o seu corpo, você vai perceber que existe uma alteração, um surgimento de algo que não estava ali. Então, como a alteração do tamanho da mama, vermelhidão ou coceira são os sintomas, né? A liberação de líquido de uma forma espontânea, líquido acastanhado, líquido sanguinolento, sem expressão mamária, o surgimento, o aparecimento de líquido. Não é normal, é um sinal de alerta. O afundamento da mama, o endurecimento, o enrugamento da pele, como fosse uma casca de laranja, também é um sinal de alerta. A inversão súbita do mamilo estão entre os sintomas, os sinais que podem ser um alerta para a procura de ajuda do profissional de saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o rastreamento e diagnóstico. O que é rastreamento? Rastreamento é quando eu pego uma população saudável e faço todo ano uma pesquisa de alterações, alguma alteração que pode acontecer nesse trajeto. Então, esta população não tem sintomas, elas são assintomáticas, mas se faz uma pesquisa para, em caso aconteça, se faça um diagnóstico precoce, antes do comprometimento mais crítico da enfermidade. Então, o diagnóstico é o quê?
após a descoberta, eu encaminho para exames de diagnóstico. Então, se fez o achado, eu tenho um nódulo na mama, eu fiz um achado na minha apalpação ou lá no meu rastreamento, também pode acontecer de eu descobrir um nódulo. Então, eu vou fazer uma biópsia para ter um diagnóstico. Esse nódulo é maligno ou é benigno? Porque nem todos os nódulos são malignos. Então, eu preciso fazer essa descoberta. O que está acontecendo? Qual é essa alteração? Então, rastreamento são de pessoas assintomáticas. Diagnóstico é quando a pessoa apresentou uma alteração e eu vou fazer vou saber o que está acontecendo com aquela alteração, se é maligno ou é benigno. A mamografia. A mamografia, ela é um raio-x da mama. E existem muitas conversas em relação a este exame. Quando devo fazer? Qual é a idade? E qual é o intervalo de um exame para o outro? A mamografia, segundo a orientação do INCA, ela é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, com intervalos de 2 anos. Só que existe uma outra população que é orientada a fazer a partir dos 40 anos. E uma terceira população com histórico precoce de mama na família, antes dos 30 anos, mulheres que teve mãe ou irmã que teve histórico de mama antes dos 40 anos, ela precisa fazer esse rastreamento, né? Então, a mamografia ela é um rastreamento, também serve para diagnóstico. Então, segundo o INCA, essas mulheres de 50 a 69 anos têm mais benefícios, que a gente fala sobre os benefícios e os malefícios do exame, quanto à exposição à radioatividade. Então, essa população de 50 a 69 anos tem mais benefícios no exame. Mas também é preciso fazer com essa população mais jovem, né? Vamos falar assim, segundo orientação médica também se deve fazer o exame. A ultrassom mamária é um exame complementar e ela é indicada para mulheres mais jovens. Então, eu faço a minha ultrassom mamária, não tenho nenhum achado, normal, é o meu exame de rotina. Mas se houver um achado, também é orientada a ressonância magnética e a mamografia para fechar um diagnóstico.